Gente, uma coisa que eu acho muito importante, eu queria só ressaltar uma coisa que eu falei na campus de São Paulo, quase só para esnobar, porque é a segunda participação que eu tenho aqui, que é o seguinte: alguém tem capacidade de tomar banho de arruda no metaverso? Ou tomar cachaça de jambu porque o chat GPT vomitou a cachaça? E o que isso significa, gente? Que não é só falar de economia digital, tendo ela como base de desenvolvimento de qualquer coisa que não seja para o ambiente digital. A economia real ela é tão potente a ponto de fazer com que a gente enxergue a nossa potência e nos torne atores dessa transformação que é a gente que quer. Então, quando a gente fala de bioeconomia, biocompetitividade ou qualquer bio que a gente trabalha, o que a gente está fazendo é basicamente empoderar a gente como ator principal do desenvolvimento econômico e fazendo com que a gente enxergue o nosso papel nessa dinâmica de transformação. Vou falar um pouco do meu universo, que é a estratégia de marca. E eu prometo ser rápido, tá, gente? Porque eu gosto de falar pra caramba. A única função que uma marca tem é responder uma demanda social. O resto é gourmetização de alguém que não trabalha com marca. Porque marca é isso. Ela serve para isso, ponto final. Quando a gente começa a entender isso, a gente precisa ter clareza que a gente precisa, para propor algo, propor contexto, propor valor, fazer conexões baseado em pessoas reais. E uma coisa que é muito interessante quando a gente começa a enxergar essa potência é o seguinte: não sei se vocês já pararam para entender, ou para pensar, ou para enxergar, ou para estudar o nosso sistema produtivo. Ele é basicamente uma coisa que ele extrai e descarta. É basicamente isso. E entre esses hiatos, existem tentativas de diminuir o impacto, mas no final, na ponta, vai ter ainda um plástico no mar, causado por toda essa dinâmica que a gente faz. E a gente não se empodera, a gente não gera transformação, o que a gente faz é simplesmente aceita esse vômito industrial de forma passiva. Quando a gente começa a enxergar toda a potência que a gente tem no bio, e aí, por favor, gente, se eu estiver errado, vocês me puxam a orelha ou me complementam, por favor, a gente começa a entender de fato qual que é essa nossa possibilidade de se integrar, de integrar naturezas a partir de uma potência que é a nossa. Então, uma coisa importante, não sei se vocês já pararam para perceber como o mundo exclui a gente de qualquer decisão que responde ao universo Brasil. Vou falar de economia real. Imagine que vocês assim estejam vendo uma TV, um jornal. Basicamente vai acontecer o seguinte: o tio Haddad vai falar: agora estou com uma ideia para diminuir a dinâmica fiscal ou para renovar o processo fiscal. Aí o miguxo do Banco Central fala: não, peraí, isso vai dar ruim. E aí Deus, vamos chamar Deus de Enzo, tá, que trabalha ali no mercado financeiro, vai falar: olha, gente, cuidado. Porque talvez possa ser que esse não seja o caminho correto, que talvez possa ser muito interessante em algum momento, mas a gente não sabe por certeza. Então, o que acontece? A partir disso, pessoas ficam com fome, pessoas ficam mais pobres, simplesmente porque alguém achou, dentro de um mundo de incerteza, que a moeda que ele estava propondo não fazia sentido. Quando a gente entra no ambiente da bio, a gente começa a entender o poder de empoderamento, de formação de identidade que isso tem. Então, vejam de uma forma muito prática. Dona Inês, de uma comunidade tradicional no Acre, há 40 anos, extrai uma base de catuaba. De catuaba não, catuaba é a bebida, desculpa. Qual que é? A copaíba. Copaíba. O fígado chamando. E ela faz isso há mais de 4 gerações. Ela extraiu essa copaíba. E hoje, quando você passar um produto, você vai sentir todo o carinho de Dona Inês e em saber que é o seu ato de consumo, quando você colocar R$1 no produto, R$1 vai para ela. E você é um agente de transformação social baseado numa dinâmica de consumo. Não sei se vocês conseguem enxergar a dinâmica onde uma economia tradicional te exclui e uma bioeconomia te inclui no processo como parte dessa transformação. Biocompetitividade é isso. É tornar você empoderado bastante de enxergar as potências que a gente tem e ser agente transformador desse processo, para a gente não ficar refém de um mundo que não tem a menor intencionalidade de mudar o quadro que a gente está, além de uma narrativa fofa. Então, biocompetitividade serve muito para isso, para a gente ser parte desse mundo que a gente quer transformar.